O bebe do homem mais rico de São Paulo morreu de fome nos meus braus, e eu fui julgada por tentar salvo-lo. Assim que eu conto essa estria até hoje. Mas naquela madrugada, eu era a faxineira de 24 anos, esfregando o mirmor gelado da manso da família Castro no Jardim Europa, achando que seria esse mais um turno puxado. Fazia até 3 meses que eu tinha vindo do interior do Piau para tentar a vida em São Paulo. 6 semanas antes eu tinha enterrado a minha filha, a minha pequena Ana Clara, que viveu 4 horas. Meu peito continuava cheio de leite, mas meus braus vazios. O aluguel atrasado de vida de funeral minha, me doente ele no Nordeste. Eu não tinha o direito de perder aquele emprego. E foi aqui eu ouvi. Eu não aguento mais esse menino, a voz da Madame Valria cortou o corredor. Esse bebe ter acabando com a minha vida, Daniel. Parecia novela, mas não o era. Era a vida real acontecendo através daquela porta gigante de madeira. O choro fraco vinha do quarto do bebe no fim do corredor. 5 dias sem comer em medicos caros, entrando e saindo formula importada da Europa e nada. Eu encostei o ouvido na porta tremendo. Se ele não se alimentar hoje, a gente pode perder o Gustavo, o doutor tinha dito mais cedo. Quando o senhor Daniel abriu a porta destrudo com o filho quase mole no colo, eu senti algo aqui dentro virar. Se o senhor deixar, eu posso tentar uma coisa. Não era protocolo? Não era certo? Não era adequado para uma empregada? Mas eu ainda tinha leite. Elijoto não tinha tempo. E naquele momento, entre o medo de ser mandada embora e o medo de ver outro bebe morrer, eu tomei a decisão que mudou a vida de todo mundo naquela casa. Daniel ficou me olhando como se eu tivesse dito a coisa mais absurda do mundo. E talvez eu tivesse mesmo. Mas quando o Gustavo soltou um gemido fraco, quase sem fora, para chorar, o olhar dele mudou. Desespero, uma coisa que desmonta qualquer elegica. Vox sabe o que este dizendo, Sofia? Ele perguntou a voz baixa, trincada. Sei sim, senhor. Respondi. Eu ainda tenho leite. Posso tentar, se o senhor quiser. Ele fechou os olhos por um instante, como quem faz uma escolha que ninguém deveria precisar fazer. Ento me entregou o bebe. As mãos dele tremiam. Fomos pro quartinho de apoio das funcionarias porque ali era mais discreto. Eu sentei na beirada da cama, coloquei o Gustavo no colo e quando ele encostou a boquinha foi como se o mundo respirasse de novo. Ele mamou com uma fome que me fez chorar na mesma hora. Chorava quieto para não assustar ele, mas chorava. Ele te mamando, sussurrei sem acreditar. Ele te mamando, seu Daniel. Daniel levou as mãos ao rosto como se estivesse vendo um milagre acontecer na frente dele. Meu Deus, repetia. Meu Deus! Mas esse milagre não durou nem 3 minutos de paz. A porta se abriu com fora. Valria entrou, e o mundo desabou. Que diabos vok te fazendo com o meu filho? Ela gritou avanando como se fosse me arrancar da cama. Daniel segurou ela no impulso. Valria, pelo amor de Deus, o Gustavo finalmente te comendo. Ela cuspiu a palavra. Isso uma empregada amamentando meu filho. Isso sujo, humilhante vida, respondi antes de pensar. Seu filho estava morrendo. O silêncio que veio depois foi pesado, quase cruel. Valria me olhava como se eu fosse um erro. Daniel me olhava como se eu fosse a única chance. E o Gustavo bom, ele se mamava alheio a todo o caos, agarrado vida com aquela fora pequena que se recém-nascido tem. Isso não vai ficar assim. Valria disse, fria, venenosa. Vots te demitida. E a mãe mesmo esse assunto morre aqui. Skino morreu. Porque enquanto ela falava, uma das funcionarias do andar, a mesma que vivia filmando tudo para postar no Instagram, estava no corredor, gravando. Cada segundo. Cada palavra. E antes do sol nascer, o vídeo estava na internet. A manchete dizia: empregada amamenta bebe de milhão sem permisso e salva a vida da criança. E a minha vida, que antes era silêncio e sobrevivência, virou tempestade.
Quando acordei no dia seguinte, meu celular parecia uma panela de presso prestes a explodir. Notifical, atterrés de notifical. Mensagens de enumeros que eu nunca tinha visto. Gente pedindo entrevista. Gente me xingando. Gente me chamando de santa, de aproveitadora, de tudo um pouco. Eu nem lembrava como respirar direito. A primeira ligal que atendi era da minha vizinha, a dona Jandira, falando, arrepiado demais, sem nem esperar resposta. Sofia? Minha filha, tu, na televiso, no programa da manhã. Tô falando de você, aqui menina, da briga do vídeo do bebê, e eu conseguia pensar. Meu Deus, o que foi que eu fiz? No meio dessa avalanche, o celular vibrou de novo. Era o Daniel. Atendi com o coral batendo na garganta. Sofia, onde vós te... A voz dele parecia cansada, tensa. No quarto de funcionaria, ainda não me mandaram embora. Oficialmente eu respondi tentando manter a calma. No Sayada. Por favor. Eu tentando controlar isso. Mas controlar nu era exatamente a palavra. A casa estava em guerra. Do lado de fora, no corredor, eu ouvia passos apressados, portas batendo, empregados cochichando como se estivessem numa novela. Quando finalmente saí do quarto, todo mundo me olhou como se eu fosse um acontecimento. Uns com pena, outros com curiosidade e alguns com inveja mal disfarada. Desci a escada devagar, porque minhas pernas tremiam. E ela embaixo, na sala principal, Valria estava esperando. Ela não gritava, não chorava, não quebrava nada. O que fazia era muito pior, sorria. Parabéns. Sofia, ela disse cruzando os braços. Vós conseguiu. Virou celebridade. Eu não queria nada disso, respondi sincera. Eu queria ajudar o Gustavo. Claro. Ela ironizou. Sempre tem uma estria bonita por Tearzen. Empregadinha humilde, coral de ouro, a internet adora essas coisas. Mas eu não vou permitir que você manche meu nome ou o nome da minha família. Valria, pelo amor de Deus. Daniel entrou na sala no mesmo instante. Você quer brigar comigo, tudo bem. Mas não transforme isso numa guerra contra a Sofia. Essa ajudou nosso filho. Nosso filho Valria riu um riso vazio. Daniel, ele meu. E eu não vou deixar que essa garota vire mirtir-se minhas custas. Eu fiquei parada muda com o Gustavo nos braços. Ele dormia tranquilo como se fosse o único inocente ali, e era. Foi ento que aconteceu. Um respiro profundo, um clique seco, um estalo na certidão do impossível. Daniel respirou fundo, cansado de tudo, e finalmente disse o que Valria nunca achou que ouviria. No o vídeo que viralizou. Valria. As mensagens, os comentários, todo mundo percebeu o que aconteceu aqui. E eu também percebi. Quem colocou a vida do nosso filho em risco não foi a Sofia, foi Vok. O silêncio pesou mais que qualquer grito. A verdade tinha começado a aparecer. E quando a verdade comeia a aparecer, ninguém consegue parar o resto da queda. Você colocou o Gustavo em risco, Valria. E eu não vou fingir que não vi. A voz do Daniel cortou o ar como uma faca. A sala inteira pareceu prender a respirar. Valria ficou ímóvel por alguns segundos. Depois o sorriso dela sumiu e o que ficou no lugar foi algo frio, assustador, uma mistura de orgulho ferido com desespero mascarado. Ento isso, ela sussurrou. Vok vai jogar tudo o que vivemos fora por causa dela. Eu senti o peso daquele dela cair sobre mim como se eu fosse uma ameaça, um erro, um fantasma dentro da casa deles. Abracei o pequeno Gustavo mais firme, quase como um instinto de protel. Daniel se aproximou, mas no de Valria. Ele veio até mim. Sofia, me entrega ele, por favor. Disse com calma. Eu hesitei. No por medo dele, mas porque meu coral estava um caos. Ainda assim, entreguei o bebê. Daniel o pegou com um cuidado tão grande que te doeu de ver.
como se quisesse provar que ainda sabia ser pai, apesar de tudo. Valria observava, e eu nunca vou esquecer o olhar dela naquele momento. Não era raiva pura, era medo. Medo de perder o controle da narrativa que ela mesma tinha construído durante anos. Eu cuidei desse menino sozinha enquanto você trabalhava e fingia ser o pai perfeito. Ela explodiu. Agora quer posar de salvador. Daniel fechou os olhos, respirando fundo como quem tenta segurar um perdil inteiro desabando dentro do peito. Valria-no sobre mim, sobre ele, sobre o que vós fez, o veneno na madeira do bero, o remdio que Vok ocultou, a febre que Vok ignorou. Eu vi as mensagens, as quimeras, as gravaias. Meu corpo gelou. Quimeras gravaias. Aquilo tinha ido muito mais longe do que eu imaginava. Valria ficou plida, e foi ali que ela percebeu que tinha perdido. Vok me espionou, a voz dela veio tremula. No. Eu fui atrás da verdade depois que o Gustavo quase ele travou a frase. Depois que eu achei que o perderia. O silêncio virou um soco. Eu senti a dor dele como se fosse minha. Aquela casa inteira carregava um luto que não tinha acontecido, mas poderia ter acontecido. Valria deu 2 passos para 3. 2 passos que pareciam quilômetros de queda. Eu queria que ele precisasse de mim. Ela murmurou quebrada como se confessasse algo que nem ela conseguia admitir para si mesma. Eu queria que você olhasse para mim de novo. Daniel abaixou a cabeça. Foi o único gesto de respeito que ele conseguiu dar naquele momento. Às vezes, Valria, quando a gente tenta segurar algum fora, o que a gente realmente faz é empurrar essa pessoa para o abismo. Ela começou a chorar. Não aqueles choros drâmticos, mas um choro curto seco de quem sabe que perdeu tudo. E ali, no meio daquele caos silencioso, eu entendi. Aquela família estava ruindo há muito tempo. Eu fui a pé que fez o castelo cair. E ainda assim eu tinha certeza de uma coisa. A verdade, quando aparece no destri, o que forte. Derruba o que J estava podre por dentro. A casa ficou pequena demais para tanta verdade. Depois do confronto, Valria desapareceu no corredor como uma sombra desmanchando. Daniel ficou parado, abraando o Gustavo com tanta fora que parecia ter medo de que ele evaporasse ao menor descuido. Eu observava um misto de culpa, alvio e medo do que viria a seguir. Minutos depois, Daniel me pediu para acompanhá-lo até o escritório. A porta se fechou atrás de Nis com um estalo que ecoou na minha espinha. Sofia, ele comeou, mas a voz falhou. Eu não sei nem por onde comear. Ele passou a mão pelos cabelos cansado. Parecia ter envelhecido uns 10 anos desde a noite anterior. Eu entendi tudo, Daniel, falei baixinho. Não precisa explicar agora. Preciso sim. Ele insistiu olhando direto para mim, como se buscasse apoio. O que aconteceu aqui não sua culpa. Nem 1.000 metros. Vok salvou meu filho. Se não fosse Vok, ele não terminou a frase. Devolveu o Gustavo para os meus braços e quando fez isso, os olhos dele encheram de lágrimas. Era a primeira vez que eu via aquele homem quebrar de verdade. Eu devia ter visto antes, ele murmurou. Devia ter percebido os sinais. Devia ter ouvido meu pérreo filho Daniel. A gente sempre quer acreditar no melhor das pessoas, respondi. Às vezes isso cega a gente. O celular dele vibrou. Ele olhou a tela e respirou fundo. O advogado, disse tenso. Valria saiu da casa e foi direto para a empresa. Parece que este tentando ligar os diretores contra mim, dizendo que eu expus a família ao ridículo por causa de uma. Ele hesitou escolhendo as palavras. Uma funcionaria. Meu peito travou. Eu sabia o peso daquela palavra ali. Se isso te prejudicar, eu posso ir embora daqui agora mesmo. Ofereci tentando ser forte. Posso sumir. Não quero causar mais confuso. Daniel se aproximou tuerpido que nem tive tempo de completar o pensamento. No, ele disse firme.
Vots, não vai a lugar nenhum. Eu não vou deixar que ela culpe Vok pelo que ela mesma fez. No dessa vez. Ele respirou fundo como se estivesse assumindo algo que há muito tempo evitava. Essa casa precisa de verdade. E Voss foi a única pessoa aqui que teve coragem de encará-la. Silêncio. Desses que dizem mais do que qualquer conversa. Foi ento que o choro do Gustavo se intensificou no meu colo como se sentisse o clima tenso. Eu comecei a balã-lo devagar, e aos poucos ele acalmou grudado em mim. Quando olhei para Daniel, ele estava observando aquela cena com um olhar que eu não sabia decifrar algo entre gratidão profunda dor e um afeto que ele parecia tentar esconder de si mesmo. Sofia, ele disse quase num sussurro. Eu nunca vi o Gustavo tão seguro com algum assim. Eu respirei fundo com medo do que aquilo significava. Porque no fundo eu também estava sentindo algo que não deveria. Algo que podia destruir tudo se eu não tomasse cuidado. Mas eu não tive tempo de responder. Porque do lado de fora, ouvimos a voz da Valria ecoar pelo corredor. Alta, desesperada, furiosa. Vox, vou se arrepender. Os dois. E pela primeira vez naquele dia, eu senti que o pior ainda não tinha acontecido. O grito de Valria rasgou a casa inteira como vidro quebrando. Daniel correu até a porta, mas antes que ele pudesse abrir ela mesma, empurrou para dentro tremendo com o celular na mão e os olhos completamente fora de si. Olhem isso! Ela quase cuspiu as palavras. Olhem o que estou falando de mim por causa de Vox. Ela virou a tela pra gente. Eram comentários vídeos, montagens, hashtags. Valria estava sendo chamada de irresponsável, de negligente, de tudo o que sempre teve pavor de ouvir. Daniel tentou manter a calma. Valria, pedi para você não sair, espalhando mais confuso. Vok precisa de ajuda. Eu quero te ajudar, mas Vok quer me destruí-la. Interrompeu, apontando o dedo para o rosto dele. Desde que essa garota pisou nessa casa, Vok mudou? Vok não me olha mais, não acredita mais em mim, a voz falhou. Não me ama mais. O silêncio que veio depois disso pareceu puxar todo o ar da sala. Daniel não desviou o olhar. Mas a verdade, estava estampada ali, dolorosa e inevitável. Valria ele comeou devagar. Eu nunca quis que a gente chegasse a isso. Mas você precisa entender que o que aconteceu com o Gustavo ultrapassou tudo. E foi culpa da Sofia. Quando ele disse meu nome, ela virou o rosto para mim como se tivesse sido ferida. Você acha que eu não sei? Disse num sussurro rouco. Acha que eu não vejo como Vok olha para ela? Meu coral gelou. Daniel ficou em véu. Vok está imaginando coisas. Ele respondeu firme, mas gentil. Nada disso tem a ver com ela. Sobre a segurança do Gustavo. Mentira, Valria gritou. Eu vejo Vok. Acha que eu sou burra. O choro do Gustavo estourou no meu colo, como se tivesse absorvido todo o desespero do ambiente. Eu automaticamente o segurei mais perto, tentando protegê-lo daquela tenso que ele, tão pequeno, não tinha obrigal alguma de sentir. Valria continuou. Vok, acha que eu não percebi o jeito que você correu quando ela gritou? O jeito que fala com ela. Vok nunca mais olhou para mim daquele jeito. Nunca mais Daniel esfregou o rosto com as mãos exausto. Isso não importa agora. A gente precisa focar no Gustavo. Importa sim, ela insistiu, aproximando-se de mim. Ele, meu filho, meu! E Vok apontou para mim com olhos inflamados. Você quer o que meu Valria chega? Daniel colocou-se entre Enes. Vok est passando dos limites. Foi quando ela tremendo sussurrou algo que me gelou inteira. Se eu não posso ficar com ele, ninguém mais vai. O tempo parou. Daniel segurou o brau dela imediatamente afastando-a, mas eu estava com o coral disparado, abraando o Gustavo com a fora de quem protege a pria vida. Naquele momento, Daniel tomou a decisão que vinha adiando há anos. Valria Voss vai ter que sair da casa agora.
disse firme. Por Vok, por Ness, pelo Gustavo. Ela arregalou os olhos, como se tivesse sido atingida por um golpe invisível. Vok vai me expulsar da minha pria casa. Eu vou proteger nosso filho. Ele respondeu. Mesmo que isso signifique te afastar por um tempo. E Ento Valria desabou. No em gritos, no em fria. Mas em um choro partido que doeu assistir. E por um segundo eu vi a mulher por terrestre de toda aquela raiva, uma pessoa que tinha perdido o controle, o equilíbrio e agora estava perdendo tudo o que acreditava ser dela. Mas por mais que eu tivesse pena, uma verdade, se impes dentro de mim, alguns abismos a gente não pode impedir que o outro caia. Pode impedir que leve algum inocente junto. A sada da Valria da casa nu foi silenciosa, nem simples. Ela chorava, implorava depois, xingava depois, chorava de novo. Era como assistir algum lutando contra a pria queda, agarrando qualquer coisa para no despencar até aquilo que já o tinha machucado. Daniel segurou firme no brau dela para guiá-la até a porta, mas com cuidado como algum que conhece profundamente o outro e sabe que uma palavra errada poderia piorar tudo. Eu fiquei parada na escada, abraando o Gustavo com o coral pesado. Nu era vingana, nu era vítria. Era uma tristeza funda daquelas que deixam marcas. Quando finalmente a porta se fechou, o silêncio que veio no trouxe paz. Trouxe um vazio estranho. Era como se a casa inteira tivesse soltado o ar que prendia há anos, mas agora não soubesse como respirar de novo. Daniel voltou para a sala devagar, como se carregasse o peso de um mundo. Ele olhou para mim e havia culpa, cansaço, medo, tudo misturado. Você bem, perguntei mesmo sabendo que ninguém ali estava. Ele esfregou o rosto respirando fundo. No, Sofia. Mas eu precisava fazer isso. Por ele. E por mim, também. O Gustavo dormia finalmente em paz, respirando devagarzinho inocente diante de todo aquele caos. Daniel se abaixou, tocou o pezinho dele com um carinho que quase me fez chorar. Eu falhei com ele. Ele confessou. Eu devia ter visto, devia ter protegido antes, mas eu estava cego, Sofia. Eu acreditava que a Valria estava estressada, cansada. Nunca imaginei que ela pudesse. Daniel Vossi fez o que conseguiu, com o que sabia. Respondi sentindo a verdade daquelas palavras. Às vezes a gente se enxerga quando algum acende a luz. Ele levantou o olhar para mim e por um instante o que vi ali me assustou. Não era paixo. Era algo mais profundo com Fiana. Daquela que pesa no peito, que exige responsabilidade, que transforma tudo ao redor. Foi Vok quem acendeu, ele disse baixo. Vok foi a Nika que ouviu ele que correu quando ninguém correu. A Nika que ficou. As palavras dele bateram em mim como vento forte. Eu não podia negar que algo dentro de mim estava diferente desde o dia em que peguei o Gustavo pela primeira vez. Mas também sabia que era cedo demais, perigoso demais, confuso demais. Eu tentei mudar de assunto. A gente precisa decidir o que fazer agora. Sobre a Valria, sobre a empresa, sobre tudo. Daniel assentiu num cansaço que chegava a doer de ver. Eu vou falar com o advogado. E com a família dela. Ela precisa de ajuda profissional. No D para fingir que isso foi um surto. Ele sentou no sofá, desabando nos prios pensamentos. Sofia Vot tem onde ficar hoje? Ele perguntou preocupado. Não quero que você se sinta obrigada a estar aqui depois de tudo isso. Olhei para Gustavo dormindo tranquilo nos meus braços. Daniel, eu não posso ir embora. No hoje. Ele ainda precisa de mim. Quando ele sorriu pequeno, sincero, cansado, eu soube que a noite tinha sido dura, mas que ali comeava uma mudana que nenhum de nós tinha coragem de admitir ainda. E talvez
Talvez aquela família tivesse uma segunda chance de existir, mesmo que totalmente diferente do que imaginava. Aquela noite foi longa, silenciosa e pesada, como se as paredes da casa ainda estivessem tentando entender o que tinha acontecido. Depois que o Gustavo finalmente dormiu de verdade, um sono profundo sem sobressaltos, Daniel insistiu para que eu ocupasse um dos quartos de hóspedes. Eu tentei recusar, dizendo que poderia voltar para a penso onde morava, mas ele falou com uma firmeza doce, quase um pedido. Sofia, por favor, não me deixa sozinho nisso. Havia algo tão sincero naquele pedido que eu não consegui ir embora. Fiquei no quarto ao lado do bebê. A cada choro leve, a cada movimento eu levantava para ver se estava tudo bem. Era quase instintivo. Não sei se por causa dele ou por causa do medo do que poderia acontecer a partir daquele momento. No dia seguinte, quando desci para a cozinha, encontrei Daniel sentado. Mesa de camisa simples, cabelo bagunado, uma xiscara de café na mão e um olhar perdido no nada. Dormiu? Perguntei. Ele riu sem humor. Não, Antes que eu respondesse, o Gustavo começou a resmungar no berrio e eles dois subimos quase ao mesmo tempo. A cena teria sido até engraçada se não tivesse tanta dor acumulada ali, dois adultos exaustos correndo atrás de um bebê que queria mamadeira. Enquanto eu preparava o leite, Daniel ficou observando. Ele se apoiou no batente da porta, os braços cruzados, o olhar suave. Nunca vi ninguém fazer ele se sentir tão seguro, comentou. Ele te procura com os olhos. Senti meu rosto esquentar. Mas também senti algo dentro de mim se encaixar como uma peia que sempre esteve ali e que eu nunca tinha percebido. Enquanto alimentava o Gustavo, Daniel recebeu uma ligação. O advogado. Pela expresso dele, eu sabia que não eram boas notícias. Ela entrou com uma queixa. Ele disse, desligando. Disse que eu expulsei ela de casa de forma abusiva, que estou tentando aliê-la do Gustavo, e que ele hesitou, minha amante. A mamadeira quase caiu da minha mão. O que é? Isso absurdo. Eu nunca... Eu sei. Ele se aproximou colocando a mão suavemente no meu ombro. Eu sei, Sofia. Mas isso que ela vai usar. A opinião pública, o escândalo. Ela vai tentar destruir a minha imagem e a sua também. Meu corpo inteiro gelou. Eu nunca tinha sido algum o suficiente para me preocupar com escândalos. Agora, de repente, meu nome estava na boca de pessoas que eu nem conhecia. Daniel, se isso puder te prejudicar, eu posso sair. De verdade. Quando tudo se acalmar, eu... Não! Ele cortou firme. Eu já perdi muita coisa por ignorar a verdade. Não vou perder agora o que realmente importa. O que realmente importa ficou ecoando dentro de mim. E eu não sabia exatamente a quem ele se referia, ao Gustavo ou a NSTRS. Era cedo para entender. Mas era tarde demais para negar, aquela casa tinha mudado para sempre. E eu, sem querer, fazia parte dessa mudança. A notícia de que Valria tinha entrado com uma queixa e ainda insinuado que eu era amante do Daniel se espalhou pela casa como um incendio silencioso. A cozinheira me olhava com pena. O segurana do porto com dívida. A diarista com aquela mistura de eu sabia que ia dar problema e coitada da menina. Eu queria desaparecer, mas o pior ainda estava por vir. Naquela manhã, enquanto eu ajudava o Gustavo a brincar no tapetinho de atividades, Daniel entrou na sala com o celular na muita e um olhar que falava por si. Sofia, ele disse baixinho. Estou falando de você na internet de novo. Meu estômago se fechou. Ele me mostrou a tela. Era um vídeo. Não era o vídeo em que eu salvava o Gustavo. Era outro. Provavelmente um dos funcionários da casa tinha gravado um pedal da discurso de ontem. Um trecho onde Valria gritava: Vocês dois, isso aqui. Essa aconteceu por causa dos dois. E o vídeo cortava bem no momento em que Daniel ficava na minha frente como se estivesse me protegendo. Do jeito que tinham editado, parecia exatamente como Valria queria, como se nós tivéssemos algum tipo de caso escondido. O vídeo tinha centenas de milhares de visualizações. E os comentários, meu Deus. Já vi esse filme, patroa finge que no vê marido cai na tental com a Babi. Empregadinha interesseira. Esse bebê deve ser dela, por isso que a me surtou. Cada frase era uma pedrada. Eu senti meus olhos arderem, mas engoli a vontade de chorar. Na frente do Gustavo.
Ele me olhava com os olhinhos grandes como se entendesse que algo ruim estava acontecendo. Daniel desligou o celular e se aproximou de mim. Sofia, me perdoa. Eu devia ter tirado os celulares dos funcionários ontem. Isso aqui é uma loucura. Eu não ligo de falarem de mim. Menti com a voz trêmula. Eu não queria que o Gustavo fosse exposto assim. Daniel tocou meu brau com um gesto leve, quase cuidadoso demais. Eu vou resolver isso, prometo. Mas antes que ele pudesse continuar, o interfone da casa tocou. O segurança avisou. Dr. Daniel tem uma equipe de reportagem no porto. 2, na verdade. E a dona Valria também está aqui, acompanhada de um advogado. Meu coral caiu no chão. Daniel ficou plido. Ela trouxe a imprensa. Ele murmurou quase sem acreditar. Ela realmente quer destruir tudo. Eu levantei com o Gustavo no colo, tentando manter a calma, mas minhas mãos tremiam. O que a gente faz? Perguntei. Daniel me olhou nos olhos, e naquele instante eu via deciso surgir dentro dele no impulsiva, mas inevitável. Vó, que o Gustavo vou ficar no quarto. Não quero repórter enfiando quimera na sua cara. Eu mesmo vou falar com ela. Daniel, eu disse insegura. Se isso for piorar, nada pior escondendo a verdade. Ele respondeu firme. E eu não vou deixar ninguém te machucar por algo que você não fez. Ele respirou fundo, endireitou os ombros e começou a caminhar para a porta da frente. Mas antes de sair, voltou o rosto e disse algo que me atravessou inteira. Sofia, vó que não este sozinha. Nem hoje, nem nunca mais. E naquele momento, pela primeira vez, eu percebi a luta era mais esse dele, era nossa. Daniel desceu as escadas com passos firmes, mas eu via de cima o peso que ele carregava nos ombros. Ali fora, dava para ouvir o burburinho das câmeras, o barulho seco de microfones sendo ajustados, o som frio de gente esperando esquindá-lo. Gente que não queria verdade, queria espetáculo. Eu fiquei no quarto com o Gustavo dormindo no meu colo e o coral preso na garganta. Cada segundo parecia uma eternidade. A voz da Valria L embaixo ecoava pela casa alta, chorosa, dramatizada. Ele me expulsou, ela gritava. Expulsou-a-me do filho da perpria casa por causa de uma bab. Eu me encolhi por dentro. A palavra bab, naquele tom, parecia um soco. Daniel Porm manteve a voz firme. Valria para. Você sabe que isso não é verdade. Você não foi expulsa por causa de ninguém. Foi afastada porque colocou a segurança do nosso filho em risco. O tumulto aumentou. Repórteres começaram a fazer perguntas ao mesmo tempo, sem filtro, sem respeito. Verdade que vós estendo um caso com a funcionária. A bab responsável pela crise no casamento. Valria. Vox teme perder a guarda. E algo que eu jamais esperei aconteceu. Daniel levantou as mãos pedindo silêncio e respondeu. A Sofia não culpada de nada. Ela salvou meu filho, e se algum aqui merece ser respeitada ela. Aquela frase atravessou a multidão. E atravessou meu peito também. Valria tentou rebater, mas dessa vez os repórteres não compraram totalmente sua verso. Alguns começaram a questionar contrades, a lembrar do vídeo em que eu salvava o Gustavo, a mostrar que havia algo nessa estria que não batia. Ela percebeu. E desmoronou. Desabou em lágrimas no de arrependimento, mas de derrota. No fim, a imprensa foi embora aos poucos. Valria saiu com o advogado sem olhar para trás. Daniel subiu de volta exausto, mas com um olhar diferente. Um olhar de quem finalmente encarou a verdade, doa a quem doer. Ele sentou ao meu lado, tocou a mão, que eu nem percebi que tremia, e disse, obrigado por ficar. E ali no silêncio do quarto, eu entendi que algumas batalhas a gente vence, no quando derrota o outro, mas quando finalmente escolhe o que e quem vale a pena proteger. Na vida, às vezes, somos jogados no meio do caos sem pedir. Mas Deus coloca no caminho pessoas que enxergam a gente quando todo mundo tenta apagar. Pessoas que estendem amor, que protegem, que no TM, medo de lutar pela verdade. O amor, seja de pai, de mim, de amizade ou de cuidado, nasce exatamente nesses momentos, nos instantes em que decidimos no fugir. E vó que Jó viveu uma situação em que precisou escolher entre o medo e a verdade. O que faria no lugar da Sofia? Deixe seu comentário, curta o vídeo e inscreva-se para mais estrias que tocam o coral.